Feliz dia, Lulu! Eita, que essa mulher é focada, né? Feliz dia! Bora! Bora subir aí! Bom dia, como é que a senhorita Bom está? dia, Vitoriosa! Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Hoje a gente quase pensou em não fazer a live, mas eu falei, quer saber? Que foi É que ruim aconteceu? porque. Não, porque é feriado, né? A rotina está Ah, querendo tá. descansar. Aí eu falei, É não, não, verdade. não, vamos fazer, porque se a gente perde qualquer ritmo aqui no TikTok, já viu, né? Verdade. Ele já começa a pôr. Eu vou começar a. Não para essa live, né? Mas eu vou começar a fazer live no final de semana também, para não perder Uhum. engajamento. Verdade. Eu tive que parar por causa do cor da minha vista e eu tô bem flopadinha. Como eu não Mas tava tá. enxergando direito, não adiantava, né? Eu não conseguia ver a rolar essas coisas. Aí eu ficava só nas janelinhas. Agora eu tô voltando aos pouquinhos. Aí nesses casos tem que tá com moderador forte, né? Às vezes nem todo mundo tá disponível para ficar ajudando a gente, né? Verdade. Mas se tá com moderador forte é mais fácil. É. Mas é Pera assim lá. mesmo. A gente vai O que que eu fazendo tô com o que dá. pensando? Eu tô pensando numa arte aqui. Tipo, Eu não sei, talvez fazer uma ação entre amigas para sortear um livro. legal. Só ainda não pensei como, né? Porque assim, Hum, essa edição, nossa, ela é o xodó da vovó. Mas tem muita gente que não acha essa edição acessível, né? A é, mais em conta que eu achei tá R$ 70. 70, né? A mais em conta. Assim, dessa que tem a capa dura. Porque é um Sim. negócio que vai vir ficar muito tempo, né? Mas aí eu tô Eu pensando, compro. acho que eu vou escolher uma outra edição, só preciso ver como é que eu vou comunicar aqui, porque aqui a gente não pode falar nada dessas coisas, né? Tem que ir borlando as palavras. Exatamente. E aí eu vou ver o que é que eu vou inventar pra gente fazer pra ter, né? As pessoas poderem acompanhar, porque eu tava lendo umas pesquisas, é muito importante a pessoa ler também, né? Verdade. Que no caso aqui a maioria tá só ouvindo, não tá lendo, né? Ah, eu carreguei uns 4 baldinhos de água, já tô quase infartando. Misericórdia. Mas aí eu vou ver. A Ruth tem umas ideias boas pra essas coisas. Depois eu vou sentar com ela e conversar pra ver o que a gente pode fazer. Mas vai dar certo. Organizar tudo direitinho dá certo. Gostaria eu de poder, sim, só doar. Eu Ah, se vou. algum, Ô, se Rocha, alguma dessas a editoras. senhora mora onde? São Paulo. Hum, Se alguma dessas editoras, assim, que patrocinam, né, aqui, que tem as sim. coisas assim. Mas eu não sei como é que. Eu acho que eu vou ter que entrar no coisa delas mesmo e perguntar se tem algum jeito delas fornecer um desconto maior ou alguma vantagem, né? Para a Sim. pessoa que puder adquirir. Às vezes consegue para divulgar o estabelecimento, entendeu? Aí acaba ganhando de brinde.
Eu tentei, né? Me inscrever em um monte, mas ninguém quer brindar comigo, não. Ah, as únicas que brindam comigo é numa outra plataforma que é fora daqui. Então, essa outra fora daqui tem sido bem legal. Não sou remunerada, mas os negócios que eu ganho é bom. Que bom. Fala, Marinês! Olha, esqueci de compartilhar com ela. Até quantos, como é que chama? Quantos Bom dia. seguidores você tem? Bom dia, Lulu. Quem? Oi? Você? Porque depois Ah, eu posso passar a plataforma para vocês se inscreverem também. Aqui, aonde? Aqui em qual plataforma? Não, é uma outra coisa fora, mas você faz a sua inscrição lá e quando tem campanha, eles mandam as coisas para você. Aí você cria os vídeos, né? E vai na torcida. Então depois essa explica pra mim direitinho. Tá. Nessa conta aqui, minha conta é baixa. A minha conta oficial tem 7 mil e pouco. Ah, acho que a sua conta oficial, provavelmente eles mandariam. É a que eu uso pro TikTok Shop. Eu acho que não tem problema de ser TikTok Shop, não. A minha é. E eu me inscrevi lá. Olá, dona Marinês. Eu não tinha 10k, eu tinha bem menos quando eu me inscrevi, né? Aí a foi. conta secundária, a outra conta que eu fiz tá maior do que essa aqui, chegando ao pé da oficial. Você acredita? Porque o que tá mais vivo sempre, né? É. Nada mais. Fala, bruxo, bom dia. Olha o bruxo. O bruxo tá sumido. Nossa. O bruxo, ele gosta de uma live mais de interação, de conversas. Aqui não, aqui é de meditação. É verdade. De reflexão. É, Então, Marinês, estava aqui conversando com a Lulu, depois eu vou conversar com a Rutinha. Tava pensando de bolar alguma coisa para quem estiver acompanhando a gente poder ter o livro também. é bom. Aí eu não sei se faz uma ação entre amigos, né? Já que não pode falar os nomes das coisas. Sim, sim. Ou alguma coisa que tenha um movimento que a pessoa possa adquirir. Eu vou ver também. Vou bancar a cara de pau e eu vou entrar nesses Essa TikTok Lulu, essa Lulu não das gosta de ler, livrarias. não, hoje. Oi? A Lulu não gosta de ler, não. Ah, mas ela vai. Gente, eu começo a ler um livro, me dá sono, eu não consigo acompanhar. Eu sou mais de escutar e de ver. Mas aí eu te ensino uns truques, porque, gente, tem truque pra isso também, sabia? Eu quero aprender esses truques aí, porque eu também não sei, não. E eu não gosto de ler, não. Eu leio a Por pulsa. exemplo, a leitura, Oi, dona Ruth. a água, além Bom de dia, ser Ruth. um ótimo ingrediente aí para ser parceiro das mesas da Ruth, quando você se hidrata constantemente, você melhora a sua cognição e com isso você vai conseguir ter mais. Mas tem muita gente que tem trava de leitura também, mas aí É a assim, gente... ó. Mas Eu isso é uma leio, das coisas, né? eu leio, mas não tenho um entendimento da minha própria leitura, sabe? É como se eu tô lendo disparado. Só ler e pronto. Eu não Ler por consigo ler, assim que entender. acontece comigo. Eu não consigo entrar no contexto da leitura, entendeu? Sabes? Bom dia. Eu vou Bom explicar Bom para vocês o que dia. acontece no vosso. Ainda bem que vocês trazem isso, porque é muito interessante todo o desenvolvimento que a gente pode ter. O cérebro, ok. O cérebro, ele não gosta. A gente às vezes tem que furar barreiras, criar disciplinas e furar barreiras dentro do nosso próprio cérebro, porque ele vai fazer de tudo para poupar energia. E uma das coisas que vocês estão a trazer aqui é
O que acontece, aí você consegue trazer o raciocínio, porque eu sei o que é e eu agora tô, eu ainda estou lenta, gente, hoje deixa-me dormir, eu preciso de uma hora para o meu cérebro voltar ao lugar. Ainda não chegou lá. Ah, o que acontece é que muitas vezes, e a gente falou sobre isso agora no Lulu, eu vou só desligar o teu áudio, tá? Sem ofensa. É que está fazendo, eu não consigo raciocinar, fazendo barulho. Ah, obrigada, desculpa. Não foi por mal. Não é porque tem raciocínio lento, não. É só mesmo porque amanhã, para mim, eu tive uma. Deitei tarde, por consequência de uma ação que estava a acontecer aqui, e resolvi. Eu sou aquela mulher que não precisa de um homem, mas ela quer, é diferente. A máquina da louça avariou e eu tive que resolver o problema da máquina da louça. Aí a Ruth faz o quê? Desarruma a casa toda para resolver o problema da máquina da louça. Pronto, é sobre isso. Eu não quero, eu não preciso de um homem, eu quero por companhia. E o que é que acontece? Nisso que estás a trazer, Lulu, que dá sono, vocês leem disparado, não conseguem entender. Às vezes, vocês não têm experiência suficiente para entender. Outras vezes, pode ser o vosso processo de nascimento que vos afeta. Eu vou explicar porquê. Quem nasce de parte pélvico, que é o meu caso, e eu percebi porque é que eu não tinha visualizações, mas eu sabia que as coisas iam acontecer porque sabia que as coisas iam acontecer e eu continuava agindo em prol disso porque a minha visualização ela parte dos pés, então eu tenho que estar agindo para que as coisas aconteçam. É muito louco isto. Para quem tem lealdades sistémicas, eu não posso ser maior que a minha mãe, eu não posso ser maior que o meu pai, se eu for maior que eles, se eu mostrar a minha inteligência, eu vou sair do sistema, eu vou deixar de pertencer. Então o cérebro faz o quê? É melhor eu não ter aprendizado, é melhor eu não aprender para não sair do sistema. É muito louco isto que acontece dentro da nossa mente. Quando a gente começa a estudar a nossa mente, é muito louco o que acaba por acontecer. Bom dia, tá aí. É muito louco o que acaba por acontecer. Quanto mais a gente estuda o cérebro, a mente, como ela age, como ela... Eu estava a ver se lembrava qual é que é o moço que eu sigo. Ele é André qualquer coisa, gente. Mas ele tem outro nome. Eu vou procurar ele. Será que é o André Buric? Não faço a mínima. Eu sei que ele é André qualquer coisa. Ele fala sobre neurociência, sobre hábitos. Não, eles fazem só mesmo sobre... Ele tem um curso que eu sou doida pra fazer. E ainda vou fazer só de pirraça também. Não, eu acho que não é André Buric. Eu vou pesquisar e depois eu passo para vocês o nome dele. Ele fala muito sobre os hábitos da nossa... Não é os hábitos da mente, é o comportamento da nossa mente. Como é que o nosso cérebro age... Porque é que é muito mais divertido assistir Netflix do que estar a ler um livro? Porque assistir Netflix tu já tens a imagem, é só ler as legendas, é só estar atenta ao filme e ficas ali quieto, o corpo não faz nada, então tu consegues estar horas assistindo Netflix sem precisar de fazer nada. E é dopamina barata. Agora, quando tu tens que puxar pela tua mente, eu já dou palavras, quando tu tens que puxar pela tua mente, puxar pelo teu movimento, buscar entender o que é que lá está. E às vezes, o que os livros a gente não consegue entender o que os livros nos dizem porque a gente não tem experiência. É preciso olhar para essa questão. Eu tenho experiência sobre este assunto? Ou o que é que este assunto está a querer trazer como experiência? Por isso é que é bom debater as ideias, trazer este debate de ideias para aqui. Porquê? Porque aí eu começo a abrir horizontes. Os ambientes também aos quais eu participo também podem... Nossa, já encarei, já acordei, gente. Os ambientes aos quais eu estou dentro, eles são ambientes que me cultivam a necessidade de ler, a necessidade de aprender. Ou eles são ambientes só de conversa, só de interação do género, que é aquilo que eu não gosto. O vestido deste, o vestido daquele, como é que ela se comportou.
qual é que é o lugar que vocês habitam? Porque isso também vai influenciar a maneira como vocês leem os livros. E uma das coisas é forçar o cérebro. Mesmo como a Lulu estava a dizer assim, eu leio disparado. Mulher, mesmo que tu não estejas entendendo, lê disparado. Só lê. Deu sono. Eu tenho uma formação que me dava uma soneira do caraças. Até que eu entendi o que era. Sagrado feminino. A formação toda era sobre sagrado feminino, porque é a minha formação de vaporização, que é uma medicina. Toda ela é sobre sagrado feminino. Como eu estava no meu desenvolvimento do meu sagrado feminino, abraçar o meu sagrado feminino, trazer essa energia para a ação, a minha mente dizia assim, peraí, se tu fores fazer isto, isto é diferente de tudo que está no teu sistema, porque o meu sistema é extremamente masculino, tudo é ação, tanto que até nasce de pés, né? Tudo é ação, não há tempo para se olhar para dentro. Quem olha para o passado acabou, não existe, já não precisa mais de gente ficar olhando lá para trás. É assim que eles pensam, vamos para a frente, vamos para a frente. Ao ponto de quando o pessoal encara, na constelação familiar, encara a minha família e faz assim, nossa, que a tua família, peraí. Não é, eu não vou falar mal da minha família aqui, mas eles são extremamente arrogantes. O que é esta coisa de serem arrogantes? Eles são pobres, mas são extremamente orgulhosos. É só eu é que sei, só eu é que posso, é só eu é que sei a maneira. E depois competem muito entre eles, os meus tios, os meus primos. Aí eu fico assim, eu não quero estar neste ambiente porque eu sou feminina. A mulher não precisa de competir. É sobre isto que eu queria trazer para vocês. Esse sono, muitas vezes, ela é uma evitação. Eu ler direto e não entender é porque vocês também não têm experiência para entender o que é que aquilo está a ser passado. Faça uma coisa com vocês. Leiam, por exemplo, Dan Brown, leiam José Rodrigues dos Santos, que é... Eu vou-te dizer uma coisa, G, vais amar os livros de José Rodrigues dos Santos, que é um escritor português. São histórias, mas a maneira como eles escrevem, a gente consegue visualizar as coisas. Não é os filmes, porque os filmes, o José Rodrigues dos Santos não tem filmes, mas o Dan Brown tem quase filmes de todos os livros dele. Os filmes ficam muito aquém daquilo que está escrito nos livros. Basta quem lê vou falar aqui do livro mais conhecido, a saga Crepúsculo. Quem lê os livros são muito intensos. Quem vê o filme, aquilo parece um anime, né? Não, desculpa, gente. É que assim, eu tenho tanto entojo dessa saga Crepúsculo. Assim, é coisa minha. Que aí eu acabei dando risada, né? É que eu tenho uma... Você terminou? Posso... Pode. Dá um Eu estímulo vou continuar também. aqui falando. Vocês veem, olha só, algumas observações para vocês entenderem alguns mecanismos. Vocês que vêm acompanhando direto a leitura aqui, quantas vezes eu pulo o que o meu cérebro não quer enxergar? Então, olha só, quantas coisas que às vezes, né, a gente está no processo de leitura e a sua visão muitas vezes é tapada. A gente descobriu um erro de coisa no livro, né? Ou seja, é muito interessante. Então tem essas questões que a Ruth passou, tem aquilo que o cérebro não quer, na realidade a mente não quer ver, então ela passa direto. E olha, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, né? Então a mente passa direto, ela finge que não vê, ela vai buscar outros tipos de interpretação. Por isso que é importante esse nosso movimento, porque o que uma não percebe, a outra consegue perceber. E às vezes vocês percebem pela própria audição. E leitura, é que assim, eu não sei como é desenvolvido a leitura em Portugal, mas aqui no Brasil, nós somos treinadas a não ler. Aqui também. Sabe? É para realmente emburrecer. Porque, para que desenvolver o cognitivo das mulheres? Para que desenvolver o cognitivo da massa? Deixa o povo continuar burro, que o povo burro, a gente faz o que quer. Então, a gente tem essa cultura, que é muito forte aqui no Brasil. Então, primeiro, né, vamos cortar esse negócio de eu não sei interpretar.
Interpretação, você interpreta do seu jeito, certo? Direito, torto, aberto, mas do seu jeito. Mas não percam o estímulo de continuarem a ler. Leu, por exemplo, a primeira vez que eu botei a mão nesse livro, ai meu Deus, não tô entendendo nada. Que lufas, que coisa. Tanto é que eu ganhei esse livro em 2024 e eu fui pôr a mão nele só a partir de um ano depois desse livro. Eu li um livro antes, o outro livro antes me despertou para esse aqui. Mesmo assim eu olhava e falava, eu não estava preparada para ler. Até que, num dia, com a mentora que a gente tem em comum, ela fez uma comparação com uma colocação que eu fiz. E eu, caramba! Só que ela, assim, ela me contou a história muito por cima. Ela botou uma pitada de dúvida na minha cabeça. E aí, eu tenho um livro. Eu vou lá descobrir o que essa história tem pra mim. E quando eu li a história, eu... que coisa linda, né? Boa tarde, Miguel. Bora no tap-tap. E aí eu falei, não, eu vou ler. Eu vou ler. Aí eu li algumas histórias, mas eu também estava travando na leitura do próprio livro Mulheres Correm com Lobos. Aí eu fiquei... Tcharam! Veio a brilhante ideia, né, do Leitura Viva. O Leitura Viva surgiu pela minha própria necessidade de ler mais profundamente esse livro. Porque eu sabia que se eu fosse ler sozinha, poderia não ler, né? Então tem essas outras questões. Aí assim, mais a nível... Água é sempre importante para você quando você está lendo por causa da hidratação. Eu não conheço esses livros que a Ruth recomendou, mas comecem com coisas mais simples. Eu fiquei aqui, agora eu senti uma ponta de orgulho, assim, sabe? Do meu sistema familiar. Olha que louco dessa fala que a Ruth trouxe. Por quê? Meus pais eram analfabetos. Meus pais não sabiam ler. Eles não liam. Só que eles me davam muito gibi quando eu era criança. Eles desenvolveram a minha leitura com incentivo à leitura, mesmo que eles não entendessem absolutamente nada, né? Quem sabe que analfabetismo não é o analfabetismo funcional que é o de hoje em dia, não, eles não sabiam mesmo ler. Eles liam o básico e, assim, até minha mãe, depois dos 60 anos, ela quis fazer curso para aprender a ler, eu achei, assim, maravilhoso. E aí eu fui estimulada pelo meu sistema familiar a ler, né? Por isso que a hora que a Ruth falou, nossa, que orgulho agora dos meus pais, que mesmo não sabendo ler, eles sempre me incentivaram a estudar e a ser uma pessoa melhor. Então, assim, veio um monte de insight agora, né? Nessa questão. Então, eles sempre foram muito de... E começa pelo mais simples. Nossa, a Lulu, você tem os livros da sua filha aí, infantil. Vai, pega vai olhando figurinha, vai tentando entender, né? E aí vai desenvolvendo. O próprio processo de vocês estarem aqui conosco, dividindo o Leitura Viva, porque você tem que prestar atenção no seu ouvido. Por exemplo, a Marinês, algumas vezes... Marinês, você sempre acompanha a gente com livro? Marinês, toque. Sim, é porque eu acompanho com livro também. Eu não acompanho só ouvindo, não. Então, por exemplo, igual a Marinês. Por isso que ela faz algumas pontuações também. Olha só, então, ter o livro na mão, né? Fora que ter o livro na mão, gente... Então, assim, bom, essa literatura, depois a Ruth pode passar, a gente poderia colocar isso nos stories, né? Essa indicação de literatura. Mas livro, assim, apaixone-se, dá beijo nele, abraça ele, sente o cheiro dele, porque isso aqui
É uma pessoa viva. E não é, É uma pessoa viva que tá ali deixa, transmitindo, né? deixa-me só trazer uma maneira da gente se conectar com os livros. Por acaso, é engraçado que a minha prateleira aqui de Sagrado Feminino, o livro cabe lá. É o único espaço que resta, é o espaço Bem deste livro. grandão. Ah, uma das coisas que eu faço é peço isto como a Gi trouxe. É, hã? É Eu o humor prefiro do comprar. Miguel. Ah, ok. Ah, quando a gente começa a ler um livro, lembrem-se que isto alguém escreveu. Eu não posso mostrar para trás, está sempre a aparecer o preço. Alguém escreveu isto. Isto tem uma energia, isto é uma sabedoria, isto tem um. Ele é vivo, ele não é morto, ele é vivo. Então faça uma coisa que eu aprendi. Quando forem para ler, eu já estou a fazer aqui, mas quando forem para ler, faça uma coisa com vocês. Coloquem as mãos sobre o livro. Eu vou colocar assim, mas não é assim que se faz. É as duas aqui assim. E peçam permissão para aprender com ele. Peçam que o livro vos traga toda a informação que vocês precisam acessar e que a aprendizagem aqui seja fácil, que seja de fácil interpretação, que vocês consigam interpretar. Porque quando vocês começam a fazer essa conexão com o livro, é aquilo que eu falo aqui. A gente ainda não leu os próximos capítulos. Eu vou ler os próximos subtítulos com a Gi aqui. Eu ainda não li os próximos subtítulos. Não sei o que é que a Clarissa vai trazer aqui, mas a gente já vem aqui com conexão. A gente já veio aqui com os vários temas, várias maneiras de interpretar. Como é que eu leio um livro? Eu vou dar uma ideia para vocês também lerem mais rápido. Eu não gosto da leitura dinâmica. Não é leitura dinâmica que se diz, é leitura. Ai, agora falta uma palavra. Que é o quê? O que é que isso quer dizer? Vocês traçam tipo 4 linhas numa página, vocês leem todo este lado, depois todo este lado, depois todo este lado e depois todo este lado. Eu não gosto e depois no fim, tá. Eu comprei na FNAC, Miguel. E eu não gosto desse tipo de leitura, por quê? Porque fui entender que eu não captava toda a informação. Aí eu leio tudo. E faço o quê? Às vezes em alguns livros há audiobook. Eu coloco o audiobook para tocar, eu vou ouvindo o audiobook e ao mesmo tempo vou lendo. Isso me traz uma conexão de presença no próprio livro. Quando não há audiobook, utilizem música clássica, tipo um Beethoven, nossa, eu só vejo Beethoven agora. É porque o meu raciocínio não chegou na música clássica, mas quando lá chegar eu faço para vocês alguns bons. Não posso falar, Miguel, não posso falar, mas olha, foi bem menos porque eu comprei na campanha do dia do livro e a campanha ainda está a decorrer, teve 30% off. Está menos de 20, se é que me faço entender. Está menos de 20 moedas. Não, é menos. Enquanto ele estiver em vigor, que eu acho que a campanha, pelo que eu tenho aqui, vai até 25. Então está a menos de 20 euros. Está um preço bem interessante para o tamanho do livro. Digo-te. É bem interessante. Então, bora. G, já falámos aqui muito sobre Sim, maneiras de depois eu vou ter leitura. recortes maravilhosos. Ai. Depois a gente, no off, eu vou te explicar a ideia doida aqui. Mas por enquanto é isso. As primeiras, vão lá, página 160 da minha edição. As primeiras fases do amor. A descoberta acidental do tesouro. Em todas as histórias, há material que pode ser compreendido como um espelho,
a refletir as enfermidades ou a saúde da nossa vida interior. Também nas lendas ocorrem temas místicos, né? Míticos, não é místicos, é míticos, que podem ser considerados descrições dos estágios e das instruções necessárias para a manutenção do equilíbrio, tanto no mundo objetivo quanto no subjetivo. Embora pudéssemos interpretar a história da mulher esqueleto como símbolo dos movimentos dentro de uma única psique, creio que essa história tem seu maior valor quando é compreendida como uma série de 7 tarefas que ensinam uma alma, olha que coisa linda, uma alma a amar a outra profundamente. São elas a descoberta da outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual, muito embora a princípio não se perceba exatamente o que foi encontrado. Em seguida, na maioria dos relacionamentos, vem a caça e a tentativa de ocultação, um tempo de esperanças e receios para os dois lados. Depois vem a tarefa de desenredar e compreender os aspectos da vida, morte e vida, do relacionamento e a compaixão dessa tarefa. Segue-se a confiança que gera o relaxamento, a capacidade de descansar na presença do outro e da sua boa vontade, acompanhada de um período de compartilhamento dos sonhos futuros, bem como de tristezas passadas, sendo esse o início da cura dos ferimentos arcaicos relacionados com o amor. Finalmente, o uso do coração para fazer brotar uma nova vida e a fusão do corpo e da alma. A primeira tarefa, a descoberta do tesouro... Gi, deixa-me só fazer uma parte. Este livro, como tu disseste, ele é vivo. Ele manda. O que aconteceu aqui desde o início? A gente falou sobre conexão, sobre a leitura, sobre método de leitura. E quais é que são as primeiras tarefas? Quais é que são, o que é que ela fala logo aqui? Em todos os contos, eu vou ler aqui na linguagem portuguesa, né? Em todos os contos populares há matéria que pode ser compreendida com o espelho refletindo os males ou o bem-estar da nossa própria cultura ou da nossa própria vida. Ela fala aqui do espelho. O que é que a gente falou aqui de início? Eu não sei como ler, eu não sei, eu dá-me sono. É o espelho que vocês estão vivendo. A gente falou aqui. A gente já entrou aqui, já conectados com o subtítulo. Não tem como. O livro manda mais do que a gente manda aqui no TikTok. Eu vou uma vez assim, gente, eu gosto muito de leitura. Aí, um dos autores que eu já li, eu não vou lembrar o nome dele exatamente, ele fala que quando você está lendo, você se conecta com a mente do autor. Então, aí eu vou dar um passo além, porque muitas vezes esse autor, se ele está conectado com a mente do mentor dele, então assim, vamos lá, vamos pegar a Clarissa. A Clarissa tem conexão com Jung. Quanta coisa do inconsciente o Jung traz. Apesar que eu queria ler a parte que é da mulher dele, que pelo jeito também tem uma grande influência. Eu ainda não tive esse contato com a esposa do Jung, né? Mas, olha só, a gente está trazendo a mente de Jung através da Clarissa, através dos próprios tradutores que estão aqui. Essa mente também está passando pela nossa. Resumindo, quando a gente tem essa entrega para o livro, nós estamos falando com a mente de Deus, com a mente divina, com a mente que quer acessar não um nível raso. Ela quer que a gente vá no profundo e traga o que é de profundo. Tem leitura que não tem lufas disso? Tem. Dizem, né? Dizem, eu não estou lá do outro lado, eu não sei. Mas dizem que vidente, clarividente, dependendo do livro, livros emanam a luz, que é a mentalidade do autor do livro. Então, olha quanta coisa importante a gente está desenvolvendo e aprendendo aqui.
Aqui tá tendo muito mais do que só os conceitos cognitivos, a gente está trabalhando energético, a gente está trabalhando espiritual, e a leitura física em si, igual a Marinês que faz o acompanhamento com o livro, dá essa possibilidade. Quando ela for pegar um outro livro, ela já vai sentir a diferença na leitura dela, né? Por isso que eu tô com essa ideia de dar um jeito, dar um jeito de fazer as pessoas terem o livro físico nas mãos. Aqui. Até quando... É que o horário é ruim pra Moniquinha, né? Mas quando o Miguel passou aí... Olha que lindo presente, né? Tem Dia das Mães aí. Tem muita gente casando, né? Mês de maio ele tem essa vibe. E olha que engraçado, nós entramos no mês de maio falando com livros que falam sobre relacionamento e é um mês, né? O mês de junho é culminante, mas geralmente muita gente casa no mês de maio, né? Então vamos aproveitar essa vibração de bons relacionamentos, né? Então vamos lá para descobrir a primeira tarefa a ser a descoberta do tesouro. Encontra-se em dezenas de lendas que todo planeta que descrevem a captura de uma criatura do fundo do mar. A primeira tarefa, a descoberta do tesouro, encontra-se em dezenas de lendas de todo o planeta que descrevem a captura de uma criatura do fundo do mar. Quando isso ocorre na narrativa, sabemos sempre que uma grande luta logo irá se realizar entre o que vive no mundo objetivo e o que vive ou o que foi, por meio de repressão, forçado a viver no mundo subterrâneo. Nossa, eu não sei porquê, mas eu lembrei do Piratas do Caribe. Nessa história, o pescador pega mais do que ele jamais esperou. Epa, esse é grande, pensa ele, quando se volta para recolher a rede. Ele não se dá conta de estar trazendo à superfície a criatura mais apavorante que jamais conheceu, de estar trazendo mais do que ele tem condição de manejar. Ele não sabe que terá de se entender com a criatura, que está a ponto de ter todos os seus poderes testados. E o que é pior, ele não sabe que não sabe. E é esse o estado de todos os apaixonados no início. São todos cegos como morcegos. Os seres humanos imprudentes são propensos a se acercar do amor do mesmo jeito que o caçador da história encara o que apanhou. Ah, espero apanhar um bem grande, um que me alimente por muito tempo, um que seja interessante, que facilite a minha vida, do qual eu possa me gabar com todos os outros caçadores do meu lugar. É esse o movimento natural do caçador ingênuo ou esfaimado. Os muito jovens, os não iniciados, os famintos e os feridos têm valores que giram em torno da descoberta e conquista de troféus. Os muito jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os famintos buscam o sustento. Os feridos procuram a compensação por perdas anteriores. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus. Quando estamos na companhia das grandes forças da psique, nesse caso da mulher da vida, morte e vida, e se somos ingênuos, então, sem dúvida, vamos receber mais do que estávamos procurando. É muito frequente que nos entreguemos à fantasia de que seremos alimentados a partir da natureza profunda, por meio de um caso de amor, um emprego ou de dinheiro, e esperamos que essas rações durem muito tempo. Preferíamos não ter de trabalhar mais. Na realidade, há ocasiões nas quais gostaríamos de receber alimento sem realizar muito. No fundo, sabemos que nada de valor jamais surge dessa maneira, mas temos esse desejo assim mesmo. Ficar deitado, inerte, apenas sonhando com o amor perfeito é fácil. É uma espécie de anestesia da qual talvez não nos recuperemos nunca, a não ser para agarrar impiedosamente algo de valor, apesar de estar além da nossa percepção. Para os ingênuos e os feridos, o milagre dos caminhos da psique está em que, mesmo que você não se empenhe muito, que você seja irreverente, que não tenha essa intenção, que realmente nem esperasse por isso, que não queira,
que não se sinta digno, que não se sinta pronto. Você de qualquer jeito irá topar, por acaso, com o tesouro. Depois, cabe à sua alma a tarefa de não ignorar o que veio à tona, de reconhecer o tesouro pelo que ele for, não importando o quanto sua apresentação for inusitada, e de refletir com cuidado acerca do que fará em seguida. A imagem do pescador tem algum simbolismo arquetípico em comum com a do caçador, e as duas representam, entre muitas, os elementos psicológicos dos seres humanos que procuram saber, que lutam para nutrir o self por meio da fusão com a natureza instintiva. Nas histórias, assim como na vida, o caçador e o pescador começam sua saga como uma entre 3 atitudes. Então, vamos ler aqui com calma as 3 atitudes. A atitude de respeito sagrado, a de perversidade ou a desajeitada. Na história da mulher esqueleto, vemos que o pescador é um pouco desajeitado. Gente, eu sempre vou lembrar da cena do pescador correndo com a vara e a mulher correndo atrás. A minha mente sempre vai, né? É algo que traz uma certa alegria, né? Ele não é perverso, mas tampouco tem uma atitude ou intenção a respeito sacro. Sacro, gente, é de sagrado. Até uma coisa, uma palavra que ela é muito delicada e muitas vezes mal interpretada, né? É sacrifício. As pessoas pensam que sacrifício é executar as coisas com dor. Mas sacrifício vem de sacro, ele vem de sagrado. Então, se você executar a sua atividade vendo que ela é uma atividade sagrada, é diferente de quando você executa a mesma atividade. Ai, sacrifício fazer isso, né? Mas não, é sagrado fazer isso. Veja, é a mesma, mas às vezes a interpretação dá uma mudadazinha. Oi, Maria! Às vezes, os amantes começam do mesmo modo. No início do relacionamento, estão só à procura de um pouco de emoção, ou de uma dose antidepressiva de uma companhia para me ajudar a passar a noite. Sem que percebam, eles desavisadamente penetram numa parte da sua própria psique e da psique do outro habitada pela mulher esqueleto. Embora seus egos possam estar à procura do prazer, esse espaço psíquico é terreno sagrado para a mulher esqueleto. Se sairmos a pescar nessas águas, podemos ter certeza de que a fisgaremos. O pescador considera que está apenas em busca de nutrição e de alimento, quando na realidade está trazendo nas profundezas a natureza feminina elemental por inteiro, a esquecida natureza da vida, morte e vida. Ela não pode ser ignorada, pois onde quer que tenha início uma vida nova, a rainha da morte aparece. Quando isso ocorre, pelo menos naquele instante, as pessoas prestam uma atenção temerosa e elevada. Na temática, a mulher esqueleto é semelhante a Sedma, uma outra imagem da vida, morte e vida da mitologia do povo Inuit, o Inui. O pai de Sedna a jogou por sobre a borda do seu caiaque porque, ao contrário de outras irmãs obedientes da sua tribo, ela havia fugido com um homem-cão, como o pai do conto de fadas A Donzela Sem Mãos. O pai de Sedna decepou-lhe as mãos. Seus dedos e braços caíram no fundo do mar, onde se transformaram em peixes, focas e outras formas de vida que deram sustento ao povo Inuit desde então. O que sobrou de Sedna também caiu no fundo do mar. Ali ela se tornou só ossos e uma longa cabeleira. Nos rituais do povo Inuit, os xamãs que vêm para a terra nadam até ela, trazendo alimentos de paz para aplacar seu guardião rosnador, o marido cão. Os xamãs penteiam seus longos cabelos enquanto cantam para ela, implorando-lhe que cure a alma ou o corpo de uma pessoa lá em cima, pois ela é a grande Angakok, mágica. Ela é o grande portal norte da vida e da morte. A mulher esqueleto, que passou uma eternidade debaixo d'água, também pode ser compreendida como uma força da vida, morte e vida de uma mulher que tenha sido mal utilizada ou que tenha ficado sem uso. Em sua forma essencial enxumada,
ela governa a capacidade intuitiva e emotiva ao completar os ciclos vitais de nascimentos e encerramentos, de lamentações e festejos. Ela é a que observa as coisas. Ela sabe dizer quando chegou a hora de um lugar, uma coisa, um ato, um grupo ou um relacionamento morrer. Esse dom, essa sensibilidade psicológica, aguarda aqueles que se disponham a soerguê-la ao nível do consciente, pelo ato de amar o outro. Uma parte de cada mulher e de cada homem resiste ao reconhecimento de que a morte deve participar de todos os relacionamentos de amor. Nós fingimos que podemos amar sem que morram nossas ilusões acerca do amor. Fingimos que podemos prosseguir sem que morram nossas expectativas superficiais. Fingimos que podemos ir em frente e que nossas emoções preferidas nunca morrerão. No amor, porém, em termos psíquicos, tudo é dissecado. Tudo. O ego não quer que isso ocorra. No entanto, é assim que deve ser. E a pessoa provida de uma natureza profunda e selvagem é inegavelmente atraída pela tarefa. O que morre? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo, que tudo seja só lindo, tudo isso morre. Como o amor sempre provoca uma descida até a natureza da morte, podemos perceber porque é preciso grande poder sobre si mesmo e plenitude de alma para assumir esse compromisso. Quando uma pessoa, eu ia falar uma mulher, ó, quando uma pessoa se dedica a amar, ela também está se dedicando a ressuscitar a mulher esqueleto e todos os seus ensinamentos. O pescador na história demora para perceber a natureza do que fisgou. Isso vale para todo mundo a princípio. É difícil perceber o que está fazendo quando se está pescando no inconsciente. Quando se é inexperiente, não se sabe que lá no fundo vive a natureza da morte. Quando descobrimos que é com ela que estamos tratando, nosso primeiro impulso é o de jogá-la de volta. Passamos a ser como os pais que lançam suas filhas rebeldes para fora do caiaque e para o fundo do mar. Sabemos que os relacionamentos às vezes vacilam quando passam do estágio esperançoso para o estágio de encarar o que realmente está preso no anzol. Isso vale tanto para o relacionamento entre a mãe e o bebê de 1 ano e meio, quanto para os pais e o filho adolescente, para as amizades e para os relacionamentos amorosos de uma vida inteira, ou ainda muito recentes. A ligação iniciada com toda a boa vontade oscila e balança, às vezes até cambaleia, quando o estágio de enamoramento se encerra. Depois, em vez da encenação de uma fantasia, começa a sério um relacionamento mais desafiador, e toda a nossa experiência e habilidade precisam ser postas em ação. A mulher esqueleto, que jaz no fundo do mar, é uma forma inerte da vida instintiva profunda, que conhece de cor a criação da vida, a criação da morte. Se os amantes insistem numa vida de alegria forçada, de um perpétuo desenrolar de prazeres e de outras formas de sensações intensas e entorpecedoras, se eles insistem numa tempestade sexual de Donner und Blitz, eu vou ver o que é isso, Donner und Blitz, trovões e relâmpagos, ou num excesso de delícia sem nenhum tipo de luta, lá se vai a natureza da vida, morte e vida, penhasco abaixo, de volta ao fundo do mar. A recusa a permitir a presença de todos os ciclos da vida, morte e vida no relacionamento amoroso faz com que a natureza da mulher esqueleto seja arrancada do seu habitat psíquico para se afogar. O relacionamento amoroso assume então uma expressão forçada de: não vamos nunca ficar tristes, mas vamos sempre ter prazer. Expressão a ser mantida a qualquer custo. A alma do relacionamento desaparece de vista e sai a vaguear debaixo d'água sem sentido e inútil. A mulher esqueleto é sempre jogada penhasco abaixo quando um dos parceiros, ou mesmo os dois, não consegue suportá-la ou compreendê-la. Ela é atirada de cima do penhasco quando não compreendemos bem seus ciclos de transformação, quando algo precisa morrer e ser substituído. Se os parceiros não puderem suportar esses processos da vida, morte e vida, não poderão se amar além das aspirações
hormonais. Aqui eu me lembrei muito do. Nossa, 2020, gente. O que aconteceu mesmo? Esqueci o nome do negócio. A pandemia. Aqui está um lembrete. Momento de gratidão. Gente, Se gratidão. você tiver terminado, me avise que não precisa mais do lembrete. Alexa, Caso contrário, pare. A gente pode ir para um momento sem ela falar de novo, né? Mas agradecer profundamente. Aí eu vou fazer a colocação. Eu lembrei muito quando ela estava falando essa questão do momento da pandemia. Foi um momento que teve muito essa divisão. Muitos casais se descobriram e se amaram mais durante o período da pandemia, pela convivência, por estar ali 24 horas por dia juntos, e muitos casais que aparentemente eram felizes não se suportaram, né? Porque acredito eu que não passaram por esse processo. E olha que tinha gente que tinha muito tempo de casamento. Me lembrou muito isso, essa colocação que a Clarissa fez aqui. Gi, deixa eu só falar aqui uma coisa. Que tu disseste assim, eu não sei o que é isto. Donner und Blitz. É uma história alemã, tá? Eu assim que a pessoa como lê alemão, né? Lê alemão não, a pessoa falou alemão, a pessoa identifica algumas coisas logo. Esta parte dali de onde fala, se os amantes insistem numa vida de alegria forçada, de prazeres eternos, e outras formas de intensidade sufocantes, se insistem sistematicamente em tempestades sexuais, sob trovões e relâmpagos, ou uma torrente de coisas deliciosas, sem contendas, lá vai a natureza, vida, morte, vida, penhasco abaixo, novamente afogada nas profundezas do mar. Eu vou falar aqui uma coisa. Isto é basicamente a história de Donner und Blitz. Eu não posso falar muito porque eu não me lembro muito desta história, mas eu lembro que a gente falava isto nas aulas de alemão. E acho que até há filmes contando isto. E aqui vamos para uma questão que me levou também a olhar para o meu corpo, e eu até fiz referência a isso lá no outro canal, até posso trazer para este canal, onde eu falo sobre uma moça, onde eu faço uma análise sobre o que uma moça fala, uma moça, não sei se ela é inglesa, se ela é americana. Eu tentei pesquisar quem era a moça, não encontrei as referências, mas que eu amei o Reels dela, o contexto dela, onde ela diz que eu entreguei mais vezes o meu corpo do que flores eu recebi. E é sobre isso que a Clarissa fala neste conto. Quando a mulher entrega mais o corpo, achando que está recebendo carinho, achando que está recebendo atenção, ela só está pagando, e nós temos visto, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar de certeza absoluta, muitas mulheres em restaurantes onde saíram para jantar com alguém, com um fulano, e seja um fulano, mas o fulano pode ser levado a outros lados. E a pessoa só fica contente, ou seja, só paga a conta se no fim ela entregar o corpo. Então é um ato de prostituição. Para quem não sabe. A partir de agora, se calhar que eu for assistir estes vídeos, começar a pensar, será que vale mesmo a pena eu fazer isto? Será que vale mesmo a pena eu ficar com qualquer fulano na minha vida? Porque os ficantes, eles não são mais do que tempestades sem contenda. O sexo, ele não é um ato deliberado. O sexo, ele é um ato sagrado. E quando a gente compartilha o nosso corpo sem isso, sem esse conhecimento, a gente não sabe o que é que vai fazer com a nossa vida. E muitas vezes está-se a travar os sonhos, os objetivos e as metas.
e depois quer se realizar e não se consegue, porque relaciona-se com uma pessoa que não tem objetivo nenhum na vida. O único objetivo que essa pessoa tem na vida, por exemplo, é só ficar com mais uma, ter ela como troféu. Dá um Reels bonito e muito polêmico. E eu pergunto, vocês querem ser o troféu dos outros ou vocês querem ser o vosso troféu? Porque há também mulheres que fazem isso, que ficam com homens por troféu, tá? Acontece o reverso. Eu conheço algumas. Ok? Tem muita coisa na psique para ser explorada, né? Gi, continuamos. Então vamos Já lá. leste? É que eu me ia trazer aqui na leitura. Chegaste ao fim? Não, Então bora. ainda falta um bocado aqui. Essa foi portuguesa, um bocado. Também ando tanto com você, daqui a pouco vão perguntar de onde você é? Sou de Portugal. Não sou do Brasil, gente. Que eu fiz isso com uma amiga minha que a gente fazia live direto. Uma vez me perguntaram de onde era. Eu sou de Sergipe. Eu falei, pera, eu não sou de Sergipe, não. Eu já tava pegando até o sotaque, né? A gente acaba. Entendeu? Mas Não Sergipe sei tem se um a palavra sotaque. simbiose é a palavra correta, mas a gente acaba tendo essa. Acho que é osmose, né? Com a pessoa. Bom, então vamos lá. Jogar a natureza da vida, morte e vida pelo penhasco abaixo sempre faz com que a mulher que ama, bem como a força emocional nos homens, se transforme num esqueleto privado de um amor ou de um alimento autêntico. Como a mulher é uma guardiã dos ciclos, os ciclos da vida, morte e vida são um alvo principal da sua preocupação, já que pouca vida nova pode surgir sem que ocorra um declínio na que havia antes. Os amantes que insistem em tentar manter tudo no apogeu psíquico cintilante passarão seus dias num relacionamento cada vez mais mumificado. O desejo de forçar o amor a prosseguir somente no seu aspecto mais positivo é o que faz com que o amor acabe morrendo. E para sempre. O desafio do pescador é o de encarar a morte, seu abraço e seus ciclos de vida e morte. Ao contrário de outras histórias em que uma criatura subterrânea é capturada e liberada, concedendo assim ao pescador um desejo como expressão de gratidão, a morte não vai se soltar. A morte não vai satisfazer desejos por nada. Ela vem à tona, queiramos ou não, pois a morte não pode haver um real reconhecimento, pois sem a morte não pode haver um real conhecimento da vida. E sem esse conhecimento não pode haver fidelidade. Não pode haver uma devoção ou um amor verdadeiro. O amor tem seu custo. Ele exige coragem. Ele exige que percorramos a distância como iremos ver. Repetidas vezes observo um fenômeno em amantes independentemente do sexo. Seria mais ou menos assim. Duas pessoas começam uma dança para ver se elas vão querer se amar. De repente, a mulher esqueleto é fisgada por acaso. Algo no relacionamento começa a diminuir e cai em entropia. Com frequência, o doloroso prazer da excitação sexual se abranda, um passa a perceber o lado frágil e ferido do outro, ou ainda um deixa de ver o outro como um material digno de admiração, e é aí que a velha careca e de dentes amarelos vem à tona. Parece tão repulsivo, mas esse é o momento perfeito em que se apresenta uma verdadeira oportunidade de demonstrar coragem e de conhecer o amor. Amar significa ficar com. Significa emergir de um mundo de fantasias para um mundo em que o amor duradouro é possível. Cara a cara, ossos a ossos, um amor de devoção. Amar significa ficar quando cada célula nos manda fugir. Interessante. Quando os parceiros são capazes de suportar a natureza da vida, morte e vida, quando eles conseguem compreendê-la como uma continuidade, como uma noite entre dois dias e como aquela força geradora de um amor que resiste por toda a vida, eles conseguem encarar a mulher esqueleto no relacionamento. Juntos, então, os dois se fortalecem e os dois são chamados a uma compreensão mais profunda dos dois mundos em que vivem, a do mundo concreto e a do mundo do espírito. Durante meus 20 anos de exercício da profissão, homens e mulheres se afundaram no meu sofá dizendo com um pavor feliz: conheci uma pessoa, eu não queria, estava na minha. Nem estava olhando quando de repente conheci essa pessoa com P maiúsculo.
E agora? O que eu vou fazer? À medida que eles vão fomentando um novo relacionamento, começam a se acovardar. Eles se encolhem e se preocupam. Estarão sentindo ansiedade quanto ao humor dessa pessoa? Não. Estão com medo, porque começam a vislumbrar uma caveira lisa que surge debaixo das ondas da paixão. Ai! O que vão fazer? Digo-lhes que essa é uma hora mágica. Isso poucos tranquiliza. Digo-lhes que agora iremos ver algo de fantástico. Eles têm pouca fé. Digo-lhes para não soltar a mão. E isso eles mal conseguem fazer. Antes que eu perceba, do ponto de vista da análise, o barquinho do relacionamento está remando cada vez mais rápido. Ele encalha na praia e antes que se possa dizer qualquer coisa, lá estão eles correndo na maior velocidade. E eu, como analista, corro ao seu lado tentando dizer algo de útil, enquanto adivinham quem vem aos trancos logo atrás. Para a maioria, o primeiro confronto com a mulher esqueleto, o impulso é o de correr como o vento a maior distância possível. Até mesmo a corrida faz parte do processo. É humano agir assim, mas não por muito tempo, nem para sempre. Aqui a gente vai ficar por aqui. Mas aí, assim, né? É o que faz a imaginação. Imaginei Bom, eu pensei num homem correndo, a Clarissa ali do lado e a mulher esqueleto atrás, né? Essa foi... Apesar que eu não tenho uma visão de como é a Clarissa, mas eu fiquei imaginando a cena, tipo, peraí, olha pra trás, né? Ela segurando nesse processo, né? E isso que ela falou é muito... Eu cheguei a viver algo assim com uma pessoa. A gente tava saindo, tava ficando frequente. De repente o cara sumiu, desapareceu. E aí eu fiquei, nossa, o negócio tava indo tão bem, por que ele sumiu? Tempos depois ele me liga pra falar. E aí, como é que você tá? Vamos sair? Eu, não. Mas meu, você sumiu. Você desapareceu, você não me deu notícia, eu não sabia se você estava vivo, se estava morto, se estava bem, se não estava. Agora você vem com isso, por que você fugiu? É porque eu estava começando a gostar de você, fiquei com medo. Aquilo me chocou, mas assim, ele perdeu a oportunidade. Dançou, nego. Dançou. Eu falei, então tá. Eu não falei bem isso, porque eu sei que eu fui muito grosseira, né? Mas eu pedi pra ele enfiar o medo dele e que eu não queria mais saber, porque aquilo já tinha me machucado muito, né? E eu vejo que muitas vezes o homem, quando ele começa a se relacionar, ele vê que ele tá gostando da mulher, eu não sei se acontece ao contrário, porque eu não sou um homem, né? Mas eu acho que tanto faz, né? Essa coisa, né? Às vezes a mulher, quando tá gostando muito também, ela pode querer correr do amor. Eu só não sei se ela reage como os homens que fogem, né? Gi, deixa eu partilhar uma experiência minha que eu tive este ano, né? Não é mentira nenhuma que eu quero, né? Que eu até já falei aqui hoje, né? Eu não preciso de um homem, mas eu quero, né? É aquela coisa, tu queres por quê? Porque eu me sinto bem comigo, porque eu tô numa boa comigo, porque também por um lado estou cansada de estar sozinha, mas por acaso, lá está, nos scrolls da vida, aí nos canais da vida, fiz um scroll e encontrei e até guardei, porque aquilo mexeu muito comigo, porque eu já fui essa pessoa, aliás, eu vivo muitas situações dessas, em que eu conquisto as coisas, mas eu estou lá sozinha conquistando as coisas. E esses movimentos, eles são muito dolorosos, porque a gente espera, enquanto seres humanos, que no mínimo os nossos pais nos apoiem. E quando a gente não tem isso, e a gente há pouco trazia uma quebra de padrão muito grande na família dela, né? Os pais não leram, os pais não aprenderam a ler, perceberam a dificuldade que isso é na vida, o analfabetismo
é muito grave e implica com muita coisa e é muito doloroso e prejudica muita coisa. E o quanto a gente às vezes foge desses lugares, né? E eu estava a assistir ao Reels e o moço estava chorando porque fim de tropa, pôs a boina sozinho. Não tinha ninguém no fim do caminho. Enquanto todos os colegas estavam lá com os familiares recebendo eles, ele passou pelas tormentas todas do que é o primeiro processo da tropa, o primeiro processo de dar entrada no exército, e ele estava sozinho, ele estava chorando. E foi eu acho que era o sargento ou comandante que foi pôr a boina, e foi a coisa mais linda de se ver. E quando a gente passa por esses momentos de desamparo, porque é um momento de muito desamparo, ele dói muito. E o que acontece muitas vezes dos homens sair fugindo é exatamente esse movimento de desamparo. Eles nunca foram parados nesses momentos onde sentiram medo e acabam fugindo. Então, no momento em que eu estou gostando de alguém, eu acabo fugindo. E como eu disse, eu estou procurando, porque também não quero passar a viver essas minhas conquistas sozinha, quero comemorar elas. E encontrei essa pessoa no início deste ano, mas lá está, G, a mulher, ela entende quando ela tem que fugir. O que é que as minhas células todas disseram? Ruth, vai embora, não vás. Eu estava-me preparando e foi a primeira vez que eu me estava preparando para ir sair e as minhas células estavam todas dizendo, não vás, não vás, não vás. Foi um momento tão forte de fuga que eu nunca tinha vivido um momento tão forte de fuga que eu ria comigo mesma com o movimento que eu estava a viver. Então, é um momento de fugir. Aquele momento, eu acho que não partilhei aqui, o momento em que a gente se sente muito acanhadas, o momento em que a gente se sente muito tímidas, o momento em que a gente sente muita falta de confiança, é o momento que a gente quer fugir. As nossas células estão dizendo, foge daí, não vais continuar aí, porque dá medo, né? É isto que a Clarissa fala, porque eu quero que vou entrar. Só que aqui não é mulher esqueleto, é o homem esqueleto. Eu tô imaginando a risada da Ruth, que ela já fez a minha imaginação, já imaginar um homem esqueleto correndo atrás dela. Ai, gente do céu. Eu fico imaginando, ainda mais que Portugal aí tem praia, né? Eu tinha visto um comentário aqui da Lulu. Que ela correu, né? Ela correu também. Mas ela correu, mas o bonitinho dela catou, né? Ô, vó, eu corri, mas a gente voltou. Eu fui atrás. Que no caso é o meu ex atual, que é atual e ex. Mas olha só. Ainda bem que ele não correu, né? Não, ele correu atrás dela. Ela que não precisava homens com ele. Ô, vó, quase ele desistiu, viu? Aí, ao invés de correr pra longe, eu corri pra cima. Certíssimo. Tá vendo quantos processos, né? A gente passa, que coisa interessante. Rutinha, vamos entrar para aquele momento, porque depois nós vamos... Aí amanhã nós vamos falar sobre a perseguição e a tentativa de se ocultar. Lá vem mais coisa para... Amanhã não, né, gente? Segunda-feira. Segunda-feira que a gente volta com leitura viva. E aí depois eu ainda quero trocar umas ideias com a Rutinha para ver o que a gente pode fazer com relação aos livros chegarem às mãos das mulheres, né? Aí ontem eu tava fazendo... Agora eu tenho agora um novo saco. Só que depois eu quero trazer o saco com a coisa das mulheres que correm com lobos. Isso aqui é um saco só para mulheres agora.
Antes, E enquanto daí a a Ruth se mensagem. prepara ali, eu vou Daí a tirar uma mensagem. mensagem enquanto ela se prepara. É que eu tive E que aí, mudar de depois que eu fizer a espaço. formação da Ruth, aí a gente tira a cartinha de tarô. Ainda vai demorar, tá, gente? A formação não é do dia pra noite, né? Não, Olha só. formação de longa. É que aqui, eu não sei se vocês não vão. Vai estar parecendo ao contrário. Olha só. Seja corajosa, seja ousada, seja autêntica, seja você. E até mesmo nos processos do amor, né? Vamos ser nós mesmos. Bora, garrafinha, a água. Deixa eu só aqui sublinhar, que eu não sublinhei aqui. Aqui isto é muito interessante. Gente, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só fazer aqui. Como é que os meus livros ficam? Eu não consigo doar livros. Eu vou mostrar porquê. Porque já estávamos a falar há pouco sobre leitura, né? Olha só. Quer dizer, eu não estou a mostrar nada, vocês não estão a ver nada, né? Olha aqui. A gente consegue ver o colorido das marcações, né? Fora os post-its e depois para onde isto vai. É por isso que eu não dou livros. Eu não dou no sentido de doar livros por conta de eu deixar os livros assim. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, Ruth, mas os livros não foram feitos para fazer isso. Não, os livros são feitos para fazer isso. Aliás, se vocês vissem o meu livro da Fito, quando o Bruno Gimenez viu o livro da Fitoenergética, ele olhou para mim e disse-me assim, Ruth, isto já atendeu um monte de gente. Atendeu, num ponto de vista, atendeu as minhas várias versões, por isso atendeu. Atendeu. E posso-vos dizer que a capa descolou, estava cheio de post-its e eles mandaram aquilo para os stories, foi parar nos stories. E eles, tipo, os olhos vidrados de tanta emoção, porque o livro está todo rabiscado. Eles diziam, nossa, está todo rabiscado. Tanto o do Código da Alma, da Patrícia Cândido, e o da Fito, estão todos rabiscados com post-its, numerando onde é que é o quê. Eles ficaram encantados. Então, eles são autores, a gente falou aqui sobre os autores, né? Do caso da Clarice, da gente entrar na mentalidade deles. Entrar, puxar a mentalidade, a energia deles, né? E eles gostam de ver os livros rabiscados, eles não gostam de ver os livros como se não tivessem sido usados. Eles gostam de ver os livros todos eles cheios de post-its, todos eles cheios de anotações, e este até é tudo menos, porque o outro que estava a ler o PDF está pior ainda que este. Quando eu passar para aqui as coisas que a gente já leu, se vocês vissem o meu livro do Poder do Agora, batiam com as mãos na cabeça. É post-its colados por tudo quanto é lado, é raciocínios, é insights. É, o livro supostamente que é assim, desta grossura, ele está assim, de tanto post-it que lá tem. É, dos livros que tem mais post-it é aquele. Até agora. Que aquilo tudo que está ali de sublinhados, alguns dos sublinhados, como esta última parte da pessoa querer correr, era uma coisa que eu já sabia que acontecia, que eu já tinha sentido, já tinha tido essa percepção, mas eu não tinha conseguido ainda buscar a comprovação daquilo que eu sabia internamente. E a Clarice agora tem ali, agora já tem a justificação para dizer também, né? Para mostrar, para justificar o meu raciocínio. Quando a gente tem alguém que justifica o nosso raciocínio como a ciência, as coisas se tornam muito mais fáceis, até das pessoas confiarem em nós, que ela não está só buscando as coisas do conhecimento da cabeça dela, ela está buscando as coisas com muito mais profundidade. Gente, eu tenho rabisco até na Bíblia. Rabisco assim, marcação. Só que o que acontece? Como as edições são muito fininhas, é difícil você usar um material ou algo que não vá rasgar, né? Eu teria que ter uma edição com umas folhas mais
grossas, né? As folhas são muito fininhas, né? Mas é isso, gente. Tá bom, Marinês. Mas você tá aqui na egrégora e vai receber os comandos. Aí hoje eu pediria um. Eu posso pedir um comando em especial? Eu não sei como é que você poderia fazer, né? Mas Olha, esse destrave para que. Assim, é um destrave cultural. Mas não é de férias, não é vida de sair, não. Não vou nem vagabundo, repetir essa palavra. olha só a crença. Eu tô na vagabundice porque eu tô de férias. Olha só a crença. Eu vou dar na sua cara, Marinês, com todo respeito. Oh, oh. Não sejas agressiva, Gi. Pelo menos dá no cérebro dela, da mentalidade dela. Olha ela ali toda bonita, toda arrumada. Olha lá, pela gatona. Olha, Gente, trabalhar é bênção. exatamente. E não é só Eu isso. tava assim, né? Tu É, trabalhaste para descansar e tu mereceste esse descanso. Isso é mérito. Mulher não é preguiça. Tu tá como a minha mãe. Minha mãe disse assim: eu vou para a praia para quê? Para estar na preguicite? Não, vou desfrutar. Gente, eu vou desfrutar da praia, meu. Qual é que é o problema de desfrutar? Qual é que é o problema de se deleitar, do desfrute? Nossa, qual é que é o problema disso acontecer? Olha só. então, lindona, bom trabalho para, mas que dia estranho para começar a trabalhar no dia do feriado. Olha lá, dia trabalhador. Tá trabalhando? Nossa, até que eu dizer aqui. Ela vai trabalhar hoje, né? Por isso Nossa. que ela tá falando que as férias, eu não vou nem deixar publicar isso aí, que as férias dela acabou. Ela vai estar voltando a trabalhar. Graças a Deus, né? É uma benção poder ter trabalho, é verdade. É uma benção poder ter trabalho, porque se tiver trabalho, vai ter dinheiro no final do mês. É uma benção, né? Tô lembrando daquele Reels do Theo. Gente, eu tenho que parar com estas referências, porque estas referências são as minhas referências ao máximo, né? Então, assim, o Theo, a gente tem que ser cuidadoso, porque ele traz muito uma mentalidade que os brasileiros têm. Se você perceber nas entrelinhas, ele traz a brincadeira, mas de um padrão de escassez que mexe com as pessoas, por isso que ele tem muita audiência. Tem o quê? Ali eu acho que é aquele tênue perigoso, né? Que às vezes ele faz umas piadinhas ali com coisas que são crenças e as pessoas, ao invés de, entendi, liberei, não, eu entendi e eu vou continuar sendo assim, mais pobre, né? Então tem que ter uma Mas certa. eu Mas descobri. ele é demais. Ele é maravilhoso, né? Nossa, ele é maravilhoso. Eu descobri um fulano, sem querer, né? No scroll, às vezes a pessoa não está fazendo nada, vai lá vendo os scrolls da vida. Uma fulana que está como. Ele está sempre com aquela coisa da cor de unha limpa, né? Que já virou o sketch dele. Manicure com unha de unha limpa, né? Aquela cor. E há uma fulana que está com unharra assim, é uma coisa que eu nunca suportei. Eu não gosto de ver. A mulher com aquela unharra parece garra de águia, assim, deste tamanho, ainda por cima quadrada, que aquilo não dá jeito nenhum para nada, que aquilo prende-se em qualquer lugar. Mas Ruth, é uma questão de jeito. Não é uma questão de jeito, gente. Aquilo faz mal às nossas articulações, ainda ninguém tomou noção disso. Mas, bora lá. Isso é porque tu não usas unhas de gel. Não, eu usei durante muito tempo unhas de gel. E só que aquilo, quem não sabe, a gente começa a perder, a forçar as nossas articulações aqui a terem um comportamento diferente. Então já fica, eu já estou defendendo aqui o Theo, olha só a loucura. A pessoa está defendendo o Theo. E então o fulano, ela começa a criticar o Theo porque ela demora um mês para fazer as unhas e às vezes até mais tempo. E para quem não sabe, isso foi mesmo explicado por uma moça que faz unhas, e já estamos a falar aqui por causa do Theo fazer essa publicidade às unhas. É extremamente não saudável, nada saudável, deixar a unha ficar mais do que um mês, ou deixar a unha ficar um mês. Beijo,
Fica com Deus, meu anjo. Ahm, é extremamente falta, não é só falta, é adoece a própria unha. A nossa própria unha adoece por causa daquele gel ficar ali mais de um mês. Para quem não sabe, é perigoso até para as nossas unhas o gel ficar mais do que 15 dias, por exemplo. E isto foi porque aconteceu uma situação comigo, eu não vi, e a minha unha descolou do gel e a porcaria começou ali a entrar. Eu não reparei naquilo. A minha unha ia adoecendo. Isso é preciso cuidado. A chamada de atenção que ele faz para isso, da cor de unha limpa, é preciso atenção para isso. Porque ele não só, e se vocês repararem, a unha dele nunca é grande, é do tamanho que é saudável. Porque não só a unha dele, não só o facto da unha, quanto maior for, mais complicações vai trazer depois nas articulações, porque vocês estão a ver o tamanho disto. Como é que isto suporta peso da nossa mão, ali, por exemplo, quem está no computador, com uma unha deste tamanho? É uma questão de vocês pensarem sobre isso. O que é saudável? É ter a unha bonita igual a todo mundo, aquela unha tipo águia, ou é eu ter a unha do tamanho confortável para mim e eu ter saúde nas minhas mãos? Porque não é agora que vocês vão ter as consequências. É mais tarde que você vai ter as consequências. Hashtag fica a dica, uma pessoa que nutre pela sua saúde o tempo todo. E eu gosto de unha de gel, eu só não uso porque eu mexo em plantas e não é saudável mexer em plantas com unha de gel. Só por isso. Então bora, cara da G. A G até foi não sei para onde, acho que ela sumiu agora. Em nome da divina presença, eu sou a paz aterramento, que as minhas raízes ficam paradas por mangais junto ao seu coração planetário. Peço que as minhas raízes sejam conectadas às raízes da árvore da vida ancoradas no centro da Terra. E este canto está aqui na live ativa, leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. A Mãe Gaia peço amparo para pôr todo o movimento aqui realizado, ancorando e protegendo o propósito aqui manifestado. Eu sou firme no meu propósito que existe aqui dentro da minha alma e Gaia, meu propósito está ligado ao meu cosmo interno e externo. Oito, espera aí, que falta a minha folha de proteção. Está aqui. Em nome da minha presença, eu ativo agora o círculo sagrado de luz e verdade. Arcanjo Miguel, eu invoco a tua espada azul de proteção, não para me ocultar, mas para afirmar a minha presença, a minha autoridade e o meu caminho. Cria ao meu redor um circuito eletromagnético 5 km, invulnerável, invencível, inquebrável, onde nenhuma energia de sabotagem, destruição ou interferência pode entrar. Aqui eu não sou invisível, eu sou vista, sou ouvida, sou presença, sou canal claro da luz, eu sou alfa e ômega, a consciência que começa, a consciência que conclui, a sabedoria que me guia, o discernimento que me protege e a força que me sustenta, que a tua luz azul dissipe toda a densidade, corte todo o laço de anulação, cancela toda a tentativa de opressão, manipulação, fortaleça o meu campo com coragem, verdade e direção. A minha energia é soberana, o meu coração é o meu altar, minha voz é firme, clara e livre, minha presença é a luz sobre a terra, este campo está protegido, este trabalho está protegido pelo canal, este canal está protegido pelo poder da luz da justiça e da verdade, assim é, assim está afirmado, assim está feito. Então, gratidão. Mas e tu ias a falar qualquer coisa no comando de destravar o quê? A questão da leitura e essa crença assim que o brasileiro tem, né? O analfabetismo funcional, né? A gente foi imposto que poucas pessoas assim, a gente tem muito essa coisa e não tem entendimento quando leem um livro. Não chegam a não ter entendimento nem em livro na segunda. Tá. Que é para eu perceber bem como é que eu vou colocar isso com eles, tá? Porque sim, embora a gente já esteja aqui desenvolvendo muita coisa e trazendo muitos insights no método, na leitura, é sempre bom trazer esse entendimento. Então, estou batendo ali à porta, abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite. A sua conexão com a presença divina do Lúcio Pereira na mesa quântica da Afrodite. A sua conexão com a presença divina de todos que estão aqui na leitura ativa do livro Mulheres que Correm com os Lobos e todos que o plano cósmico quer aqui incluir. Divina presença consciente. Alexa, volume 3.
espiritual de cada um aqui presente, limpando os obsessores vingativos, errantes caídos, colaboradores com todos os seus levados para o seu lugar de direito e merecimento, assim como os vingativos, a nocividade, mal de inveja, bruxaria negra, magia nociva, ganchos e ataques psíquicos que sejam todos dados para o seu lugar de direito e merecimento. Levando a espada do arcanjo Miguel, então, limpeza. Então, bora. Divina presença, consciência de luz é comandado desprogramar o medo instintivo de ser caçada ou consumida pela intimidade. E limpa a memória de todas as vezes que fugi de conexões profundas por medo da dor. É comandado desprogramar o hábito de ignorar ou jogar para debaixo do tapete as feridas do meu passado. Eu limpo a pressa em querer tudo que seja curado sem passar pelo processo. Eu desprogramo a hipervigilância e a necessidade de controlar tudo para me sentir segura. Eu limpo a crença de que se eu relaxar serei atacada. Olha só. A crença de relaxar da Maria Inês. Eu desprogramo a repressão do choro e da tristeza. Eu limpo a ideia de que chorar é sinal de fraqueza. Eu desprogramo a dissociação entre o meu corpo e a minha alma. Eu limpo a sensação de estar morta por dentro ou anestesiada. Eu comando a selagem de todos os portais que me ligam ao meu passado de escassez. O estado de esqueleto foi um aprendizado, não meu destino. Levando a espada do arcanjo Miguel, fazendo todas as desprogramações, limpezas. Divina presença, consciência de luz é comandado a dissolução da armadura de gelo em volta do meu coração. Eu paro de correr da minha própria vulnerabilidade. Eu já sei como permanecer presente quando o amor se torna real e profundo. Eu sou corajosa o suficiente para olhar para o que me assusta. Eu comando a paciência e a ternura para desenredar os nós da minha história. Eu separo o trauma da minha identidade. Eu tenho mãos sábias para cuidar das minhas cicatrizes. Eu transformo o que está morto em sabedoria viva. Eu comando o relaxamento profundo do meu sistema nervoso. Eu me permito ser vista na minha nudez emocional. É seguro confiar, é seguro descansar no colo da vida. O meu coração sabe o ritmo certo da entrega. Eu comando a liberação das águas do meu coração e uso a minha dor como combustível para a minha ressurreição. As minhas lágrimas são sagradas e nutritivas. Eu me dou a compaixão necessária para voltar a florescer. Eu comando a integração total da mulher esqueleto em mim. Eu reivindico o meu corpo, a minha carne, o meu sangue e o meu desejo. Eu sou uma criatura de vida, morte e vida. Eu danço o ritmo da criação e aceito o banquete da existência. Estão poderosíssimos estes comandos. Eu me dou permissão para ser cuidada, nutrida e sustentada sem que isso fira a minha autonomia. Eu comando a unificação da mulher que fui, da mulher que sou e da mulher que serei. Eu decreto que eu não fujo mais do que está morto em mim. Eu sento-me com a caveira e dou-lhe de beber as minhas lágrimas até que ela se torne vida outra vez. Eu dou carne aos meus sonhos. Eu dou vida ao meu destino. Eu instalo agora a capacidade de sustentar o meu brilho, a minha casa, o meu sucesso e o meu amor sem retroceder. Eu me dou permissão para ser farta e ser amada na minha totalidade. E assim está feito, está selado e integrado. Divina presença consciência de luz é comandado a ativar todos os gráficos pelo tempo e intensidade necessário da mesa, pelo tempo e intensidade necessário de cada um aqui presente.
integrando todos, integrando todos os comandos e reprogramações, todos os downloads, decretos e comandos de selagem de ciclo. A sua conexão com a presença divina de entrega todo o trabalho realizado aqui na mesa da Afrodite para todos os que estão a assistir ou que vão assistir à live e leitura ativa do livro Mulheres que Correm com os Lobos e todos que o Banco Cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. É só ativar a matriz divina em todos os meus corpos e quem está aqui a assistir ou vai assistir à leitura ativa do livro Mulheres que Correm com os Lobos, em teta multidimensional organizamos, requalificamos todos os chakras, moléculas, átomos, células, ativando a Kundalini Sagrada desde o chakra central do coração da guerra, estruturando todos os corpos e materializando o trabalho realizado aqui na mesa, ativando e apurando, ativando, peraí que perdi o código, ativando e curando na pineal os 13 filamentos da aliança sagrada, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos sagrados, limpando as cargas, promoções de luz, alinhando, reequilibrando e organizando todos os corpos em tetra multidimensionais, ativando a coluna atômica da célula, átomo molécula do corpo físico. Cada uma que está aqui a assistir à leitura ativa do livro Mulheres que Correm com os Lobos e todos que o plano cósmico queira aqui incluírem, ativando enquanto dorme, fazendo todos os ajustes necessários durante o sono. Código alma e espíritos ativando, desconectando enquanto do meu arquivo, o arquivo de cada uma das mulheres que está aqui, que está a assistir ou vai assistir à gravação da leitura ativa do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da mesa da Afrodite, gratidão à Afrodite, gratidão ao TikTok, gratidão à Cris, gratidão a cada mulher que passa, que fica e permanece aqui, gratidão. Encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite. Podem beber a água. Oi, Anne. Bom dia. A gente ficou pensando nos comandos, né? É que eu tô assim, pra falar a verdade, eu acho que eu nem ouvi os comandos. Eu tô tão encantada, assim. Pra mim foi muito mágico essa descoberta de que eu tenho permissão pra enriquecer. Porque se eu tenho permissão pra adquirir conhecimento, que eu sempre tive dos meus pais, então eu tenho permissão pra enriquecer. Foi como te desse aqueles. Não é insight, né? Parece aqueles assim na cabeça, assim. Então, eu tô tomada assim de muita emoção. Então eu ainda tô. Eu estava aqui, não estava aqui, gente. Mas pra mim foi. Eu acho que foi o interruptor que faltava. Ligar. Agora veio a segunda pergunta, né? Então por que eu não enriqueço? Agora eu vou olhar para isso. Permissão. Sempre foi me apontado que essa permissão. E eu nunca consegui entender, né? Porque onde é que ela aparecia, né? Agora, por que eu não enriqueço? Então não tem nada a ver com o meu sistema familiar. É uma coisa que eu preciso olhar. Gi, eu vou dar um exemplo. A gente fala muito sobre sistema familiar, sobre muito a permissão dos pais, a permissão do sistema, a permissão da dor, tudo. Mas a gente tem que ter cuidado com as palavras, ok? Quando a gente diz assim, mas por que é que eu não enriqueço? Por que é que eu não quero enriquecer? Eu descobri que há palavras que amaldiçoam, tá? Eu aos 12 anos, eu ouvi uma frase, eu me apaixonei pelo sobrinho dos patrões. Foi o meu primeiro amor. Ai, eu só espero que eu não veja isto. Eu já ouvi você contando. E nesse momento eu tinha 12 anos, então eu era extremamente infantil. Mas lá está, o sistema, o que é que eles dizem? Que aos 10 anos, 12 anos, tu já podes casar e ter filhos. Isto é uma questão cultural, tá? E não é só cultural daqui, é cultural mundial. Aos 12 anos as miúdas já casavam e continua a acontecer. Das miúdas casarem, se a gente for olhar para outros países menos desenvolvidos, as miúdas casam com 12 anos, já vão para um casamento com homens às vezes de 30, 40, 50 anos, às vezes até de 60,
e já começam a ter filhos, e já começam a ser mulheres. Eu prefiro nem falar, mas pronto. E o que é que aconteceu? Eu recebi uma frase de ele não é para nós. Como se nós fosse eu e a minha mãe. O que é que ela estava a querer dizer com aquilo? Ela não só amaldiçoou, como ela deu uma não permissão para eu conhecer ou me relacionar com homens que financeiramente estariam em melhores condições. E isso me fez lembrar aqui uma série de coisas. Nossa, eu estou a falar com vocês, a boca mais perto dos meus ouvidos é a minha, então os insights começam a cair logo ali. E eu estou a falar aqui com vocês, porque eu já falei isto gravando, falando para a gente, tanto que a gente disse, eu lembro disso. Eu já fui na mesa desprogramar, eu já fiz tanta healing para desprogramar, e agora caiu assim um insight de. Agora eu entendo porque é que eu só atraio pé rapado, né? Que é uma expressão vossa. Porque é que eu só atraio homem escasso? Ainda ontem entrou aqui o fulano, que eu disse assim, eu vou agarrar naquilo que ele disse e eu vou fazer um CCC. O que é um CCC? Captar, conectar e converter. E por que é que eu decidi agarrar nisto que ele trouxe e trazer aqui para vocês? Que eu disse, eu sou pai de 8 filhos, e eu senti assim, deve ser pai de 8 filhos, deve ser, mas num certo sítio que eu casei, desculpem a expressão, mas eu sou assim. E ele disse, eu não quero uma mulher falida. O que é que ele estava a querer? Ele quer a mãe para bancar as contas dele. E ele é o bom vivant. Mas ele quer ficar ali sendo... Como é que eu ia dizer? Sendo o filho criado pela mãe. Este homem, ele não cresceu. E esse homem, quando a gente começa a atrair pessoas assim, é para a gente pensar, por que é que eu estou atraindo pé rapado? Por que é que eu estou atraindo criança em corpo? Eu acredito que num outro planeta, o Criador deve ter feito uma coisa bem interessante, que é não deixar os corpos evoluírem enquanto as mentalidades não evoluírem. A gente vai ver muita gente com corpo infantil e mentalidade, porque está com mentalidade de criança, independentemente de ter 50, 40, 100 anos. Mas adiante. Nossa, quando o Criador coloca ideias na minha cabeça, eu fico aqui perdida. Isto para trazer aqui o que esta frase de ele não é para nós, era como se eu fosse namorar um homem rico, eu iria ser excluída do sistema. E ao ser excluída do sistema, eu deixo de pertencer. E foi isso que a minha mãe fez. E por um lado, foi isso que levou de uma maneira inconsciente ao divórcio dela. Porque dentro de toda a minha família materna, o meu pai é o homem mais bem-sucedido. E quando eu digo homem mais bem-sucedido, ele é empresário, ele tem conta própria, ele tem o seu próprio dinheiro, ele é uma pessoa extremamente organizada financeiramente. Então, é pensar por que é que se deu, às vezes se dá divórcios que a gente não entende por que é que se estão a dar divórcios. E às vezes os divórcios acontecem porque está-se saindo do sistema. Quando o homem começa, um exemplo aqui, o homem começa a prosperar, que passa a ser o sistema do pai, né? Começa a prosperar, começa a prover, começa a crescer muito, ele vira CEO na empresa, vira isto, faz... E no outro sistema familiar, isto é um exemplo, hoje está ali pensando, mulher, peraí, não pense já, é só um exemplo. Peraí. Não, é que tá tendo um forrobodó aqui. Ok. No outro sistema familiar, o pessoal, vou dar um exemplo, no sistema familiar paterno, ele é CEO, ele virou CEO, ele tem a sua própria empresa, ele tem uma empresa grande já gerida por algumas pessoas, já com alguns trabalhadores. No sistema familiar materno, ou seja, no sistema familiar da mulher, são todos trabalhadores por conta de outrem, ou seja, são CLTs, trabalhos por contrato, não têm CEOs na sua família. Então, ela já quebrou o sistema, um padrão do sistema, ao se relacionar ou estar casada com um homem que é CEO. E isto, muitas vezes, o sistema, ele vem, olha, tu estás sendo diferente. É o lugar da não permissão. E muita gente vai dizer, aquela enriqueceu, coitadinha da riquinha. Olha só para a riquinha agora. A riquinha está ali se achando. Eu dei por mim, gente, eu fiz muito isto. Até eu percebi porque é que eu estava sendo excluída do meu próprio sistema.
Eu dei por mim no último encontro familiar que eu fui diminuindo a minha pessoa para caber no lugar deles, para poder sentar à mesma mesa que toda a minha família. Eu tive que me diminuir para caber lá dentro. Olha só aquilo que eu acabei fazendo comigo. Aí eu fiquei assim, nossa, eu vou ter que desprogramar esta merda toda aqui, porque não. Eu faço parte do sistema, faço, porque eu nasci dele, sim. Mas por que é que eu fiz isso? Porque toda a vida eu fiz isso porque o meu pai era o genro mais bem-sucedido. E ninguém gostava que o meu pai fosse mais bem-sucedido, porque ele estava saindo do sistema. Não era isso que o meu sistema materno esperava do meu pai. Porque o meu pai era o único que tinha cargos de poder. Os outros não tinham cargos de poder. Os filhos da minha avó não tinham cargos de poder. Então, quando a família tem cargos, quando um da família tem cargos de poder, acontece duas coisas. Ou a gente banca a culpa, o desconforto, por ser diferente, ou a gente vai entrar no divórcio para caber e continuar a pertencer ao sistema. Então, quando a minha mãe disse ali aquilo para eu que tenho 12 anos e me interessei pelo filho, pelo sobrinho dos patrões, e acho que até o próprio, aquilo que eu li agora, da Clarissa até agora, acho que até ele se interessou por mim, mas nós éramos infantis, nós éramos crianças, e a única pessoa que estava apoiando era o pai dele. Porque ele até brincava com a situação da gente ficar acanhados um com o outro. Eu lembro, nossa, eu estou tendo memória que nós estávamos tipo, ele, a prima dele, a filha da patroa, e eu acho que estava mais alguém assim, porque éramos mais ou menos todos da mesma idade, e ele pergunta assim: André, porquê é que tu estás calado? Tu não és assim, o que é que está a acontecer contigo? O pai dele instigando ele a se meter comigo, até dizer assim: olha, ela é só uma moça, ela é só uma moça, não tens que ficar assim porque ela está aqui. Tipo, o pai vendo que ele estava completamente acanhado, ele já era um miúdo com 16 anos, estava completamente acanhado por eu estar ali. Eu era um miúdo de 12 anos, só que eu já tinha a altura que eu tenho hoje. Olha só a loucura, eu já tinha, na altura tinha 1,5 m, acho eu. Não, eu tinha já 1,70 m. Eu atingi a minha altura muito rápido, tanto que eu sofri com os meus joelhos com isso. E é esse lugar. O pai dele estava dando apoio, porque o pai dele também vinha de uma família pobre. E ele tinha se tornado, acho que é engenheiro, se eu não estou em erro, se a memória não me falha. E é aquele lugar. Porque ele estava acanhado? Porque aqui ele estava tímido e o pai estava instigando ele a brincar, a conversar, a estar à vontade, mas ele estava completamente acanhado. O que é que aconteceu com o homem aqui, da Clarissa? O homem aqui da história da mulher esqueleto? Ele viu um peixe maior do que ele. Vai alimentar muita gente, vai dar para muita coisa, é maior do que eu e não sei o quê. Ele viu aquilo. E quando ele se depara que efetivamente que não é o peixe que ele estava à espera, que é um peixe ainda maior que aquilo que ele estava à espera, ele entra no medo e começa a fugir. Hoje eu tenho noção do que aconteceu com ele, e mesmo a noção que eu tenho do que aconteceu comigo. Só que ao mesmo tempo, a gente recebeu uma não permissão, tanto do sistema familiar dele, quanto do meu sistema familiar. Então, esta não permissão pode até ter colocado nós dois no ponto de vocês não vão ser felizes nos relacionamentos. Eu não sei como é que ele está hoje, porque entretanto já se passaram mais de 20 anos desde a última vez que eu vi, e não sei como ele está hoje, não sei se ele tem algum relacionamento, se ele está tendo algum relacionamento e se ele está feliz no seu relacionamento. Ou provavelmente vai começar a estar, porque se eu libero do meu lado, provavelmente ele vai liberar do dele o emaranhamento que foi causado. Então, é sobre esses emaranhamentos que a gente pensa aqui das permissões e das não permissões. As tais palavras que podem ser maldição. Eu contei aqui uma história que foi uma maldição e que, entretanto, ela foi quebrada. Mas é esse lugar de porque é que eu não enriqueço? E às vezes, Gi, não é as palavras. Não é palavras dos outros. Somos nós que nos amaldiçamos a nós mesmos. Eu olhei para um lugar... Caiu a ficha, né? Eu olhei para... Então, não, isso aí, assim, já há um tempo que isso é muito claro. Eu só não consegui ainda encontrar. exatamente
o que. Eu sei que é algo que é meu, eu só não sei por que que eu ainda não consigo ver. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Sai em tudo quanto é tiragem, tudo aponta sempre o mesmo caminho. Eu tenho permissão da minha família, eu tenho permissão espiritual. Mas por que que não acontece? Porque eu tenho algo que ainda não deu, sabe, aquele De start. provavelmente, eu vou dar assim, probabilidade, tá? Duas coisas. Tu, por alguma razão, e aconteceu isso que eu fiz agora recentemente, que eu disse que se é para não ter amor, eu prefiro não ter dinheiro. Se Ui, é para trabalhar muito, eu prefiro não ter dinheiro. E trabalhar muito no sentido que e é curioso, porque eu agora faço isso com a perna nas costas, brincando, tá, gente? Eu trabalhava, mas mesmo assim não chega nem perto. A minha carga horária, que eu dou a mim mesma, não chega nem perto daquilo que eu fiz. E aquilo que eu fiz foi trabalhar 80 horas. Ou seja, eu não tinha nem um dia de folga para mim. Eu não tirava um dia para mim. Eu trabalhava 80 horas. Eu cheguei a trabalhar 80 horas numa semana. Imaginem o que é trabalhar 80 horas numa semana. O que é que vocês descansam? Qual é que é o tempo que se tira para vocês? O que é que vocês têm? Quanto tempo é que vocês vão dormir? Não dá mais do que uma média de 5 horas por dia. É muito louco. complexo. Né? Mas estaremos vendo isso aí em outro momento. Em particular, seus curiosos. Ai, depois eu vou Vamos trocar ficar umas por ideias aqui. Vamos ficar por aqui. com a Ruth. Hoje, eu tirei hoje para fazer alguns planejamentos. E eu preciso determinar algumas coisas e algumas coisas que eu quero atingir, porque o mês de maio, para mim, eu determinei que vai ser. Ele vai ser diferente. Então, povo do TikTok, vocês vão ver mais a minha cara. Vocês vão ver mais a minha cara por aqui. Isso em vídeo, em lives, em outras coisas aí. É isso. Ou seja, se eu tô tomando consciência de uma série de coisas, isso vai vir. Então eu não vou ficar, sabe, vou deixar o universo mostrar pra mim, porque se eu ficar, ai, será que é isso? Ai, será que é aí da ansiedade, aí dá tudo e eu não vou resolver nada. Então, eu estou aberta pra entender o que é, mas determinada pra fazer acontecer. Sabe? Eu vou estar aberta, mas eu vou estar determinada. Só que eu preciso ter, como diz a Ruth, né? Meus sonhos, objetivos e metas muito claros. E talvez desse processo que a gente tenha feito do desafio, né? Limpou-se. Então agora eu preciso ir para a parte em que coloco os pinguinhos nos is e... a imersão. Falar nisso, preciso ver como é que vai ser esse negócio da imersão. Depois me passa. Verdade. A imersão, as inscrições não estão abertas para amanhã. Ainda podem se inscrever até amanhã para a imersão do resgate da gigante abundante. Vamos quebrar o teto Porque eu preciso pegar os horários. Os horários para ver como é que eu vou fazer aqui. Aqui no sábado e domingo. Mas bora lá. Eu já estou preparando até o meu depoimento. Gente, não tem que se partir daquilo que se é pra depois. Então, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai ter depoimento. Bora quebrar o teto financeiro. Né? Eu espero aí com uns 15 dias depois da imersão, ou menos, já quebrar esse teto. Tu há pouco falaste sobre uma coisa, a gente vai incidir sobre isso o fim de semana inteiro. Não tem que ser difícil, tem que ser fácil, tem que ser leve, não tem que ser com sacrifício, tem que ser consagrado. Deixa-me ter duas palavras aqui. E assim, gente, eu já, então assim, uma crença eu já tenho, eu já ganhei dinheiro com facilidade.
Quando eu digo com facilidade, não é, nossa, caiu, choveu do céu. Não. Mas quando às vezes você faz um negócio com tanta alegria, com tanto prazer, com tanta. Você nem vê a hora passar, o negócio só vem. E é isso. E aí ainda tem que criar uns. Eu preciso ainda ter as ideias pra criar de conteúdo que a minha cabeça tá assim. Tá gritando. Aponta tudo. Coloca tudo dentro de uma caixa. É que eu tenho que buscar na memória um momento meu com a minha mãe ou meu com a minha filha, porque é para me mandar uma proposta para uma plataforma desse conteúdo, para ver se eles aprovam, se eles aprovarem eu vou receber uma verba. Agora a história é que não pode ser uma história dramática, tem que ser uma história engraçada, né? Então eu tô aqui. Como contar essa história engraçada, né? Mas ela vai surgir. Mas bora lá, gente. Chegamos ao final do dia de hoje. Hoje a gente já foi bastante. Gratidão, Ruth, gratidão, TikTok, gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui. A mestra. Só vibrando na alegria. Gratidão a Mestra Bundia, gratidão a Afrodite, gratidão a todos as pessoas que estiveram presentes na nossa live. Ai, ela achou agora. Pera, descobri o filtro. Confetes! Assim vai ser encerrada as lives. Depois ainda precisa ver se ela vai fazer a live de tarô, né? Então, aguardem. Fiquem de olho nos stories, que vem muita novidade por aí. Beijão e a gente encerra em 5, 4, 3, 2, 1. Confete. Confete!